Elas são pequenas, mas têm uma importância gigante para a nossa vida. As abelhas produzem mel, isso você já sabe, né? Mas elas também ajudam na produção de alimentos e mantêm o equilíbrio dos ecossistemas. Foi por isso que eu e o cinegrafista Maicon Costa fomos até o distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins, conhecer um apicultor que trata suas operárias com muito respeito e gosta de chamá-las carinhosamente de crianças. Estamos no distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, um dos destinos mais encantadores do estado. Esse paraíso é morada de milhares de seres pequenininhos, essenciais para a vida. É onde também vive esse holandês, há mais de 25 anos. Arno Virenha é apicultor e meliponicultor. Cria abelhas com e sem ferrão. Por aqui ele produz grande variedade de méis especiais dentro do conceito de sustentabilidade. A gente tenta dar um exemplo de agricultura sustentável. Dentro de uma propriedade rural, mesmo pequeno, a gente consegue fazer isso. A gente tem nossa lavoura de café, que é um café sombreado. A gente aceita um pouco uma produção um pouco mais baixa, mas uma qualidade de produto melhor, que se transforma em um preço de mercado melhor. Para chegar onde vivem as quase 100 mil abelhas do Sr. Arno, é preciso caminhar um pouco. A roupa de proteção é obrigatória, já que as nossas anfitriãs são bem defensivas e têm ferrões poderosos. E agora a gente veio aqui para o escritório do seu Arno, é o escritório dele que fica aqui na roça, né? Tem aquela música que fala, meu escritório é na praia, o escritório dele fica na roça, é onde ficam as colmeias dele. Então, seu Arno, quantas colmeias o senhor tem aqui na propriedade do senhor? Nossa propriedade aqui são 3 hectares, na verdade, uma pequena propriedade, onde a gente, aqui nós temos nosso berçário, que a gente fala, onde a gente cria e recupera novos enxames, nosso escritório, que a gente prepara as crianças, a gente chama crianças respeitosamente, para que elas podem entrar em produção depois. E que tipo de abelha, né, o senhor trabalha aqui, seu Arno? A gente trabalha aqui com a abelha brasileira. Às vezes o consumidor se confunde um pouco com a abelha africana, a abelha europeia, e nem dos dois tem aqui no nosso sudeste, aqui no Brasil. A gente tem um mesclado, um híbrido, a gente chama cientificamente abelha Apis mellifera, que é um cruzamento entre 5 raças europeias e uma africana. E esse mesclado faz que nós temos uma abelha maravilhosa aqui, porém ela é um pouquinho mais defensivo. Aqui a gente precisa dessas roupas de proteção, porém ela também é mais produtivo e consegue gerar uma renda muito mais satisfatória com essa espécie. É hora de conhecer as famosas e produtivas crianças do seu Arno. Vamos lá então? Tá bom, vamos à obra. A fumacinha de forma moderada é um método para desorientar as abelhas, deixá-las, digamos, mais calmas. A abelha também é assim, quando tem fumaça, fogo. Na natureza, ela fala assim, cara, a gente pode... Perigo. E o que a abelha começa a fazer? Ela começa a ingerir alimento. Néctar, na verdade, o mel. Ela começa a pegar o mel nos favos, você vai ver aqui também, ela começa a chupar, a gente chama isso popularmente, chupar o melzinho. Com a abelha calminha e de barriga cheia, é hora de fazer o manejo. Aqui você está vendo uma criação de abelhas. Aqui eu jogo uma fumacinha por cima só para sinalizar, entendeu? Aí a abelha fica embaixo. Eu não jogo a fumaça dentro do colmeia. Então, aqui vocês estão vendo os quadrinhos, o ninho está aqui dentro, inclusive a rainha, o jangão e uns 50 mil abelhas, mais ou menos assim. Puxando aqui, essa aqui é tudo cera nova, que ela está fazendo em cima de uma lâmina de cera dela, que a gente fornece para ela. Nós, apicultores, a gente fornece lâminas de cera, feito só para o processamento, que a gente faz uma lâmina que introduz na colmeia, para facilitar ela para trabalhar mais uniforme, mais bonitinho. E nesse momento, com esse enxame, nós temos uma camada de mel gigante aqui por cima, porque a gente está na época de florada. A abelha estoca muito alimento e de alguma forma ela está fazendo isso aqui no ninho. Esses marronzinhos, são abelhas, são pupas, na verdade. Embaixo desse selinho tem uma larvinha de abelha que vai nascer. Cada buraquinho nasce um. Esse buraquinho a gente chama alvéolo. E cada alvéolo pode nascer uma abelha. Então imagina num enxame mais treinado, ela consegue encher esse quadro inteiro com filhote. Aí pode nascer
a cada lado 3.000 abelhas. A média é de 50, 60 mil abelhas por colmeia. É da rainha a responsabilidade de garantir uma boa produção. Tudo gira ao redor da monarca, que produz até 1.500 ovos por dia. Por isso, na apicultura profissional, a seleção genética é obrigatória. Nós temos um colega em Minas Gerais, no nosso caso, e aqui no Espírito Santo, em Fundão também, que manda rainhas para nós, para introduzir. Eles fazem nossas rainhas baseado no nosso material genético que a gente trabalha aqui. Eles criam, fazem novas rainhas. E aí vem nessa gaiolinha que eles mandam por Sedex para nós. Mas tem um monte desses gaiolinhas aqui dentro, na caixinha, com a rainha e alguns acompanhantes aqui dentro. E aí a gente introduz uma caixinha de abelha. Um dia antes a gente tira a rainha velha, com todo respeito, assim, obrigado pelo seu serviço. Aí a gente torce o pescocinho e coloca dentro do fumigador. E para não deixar cheiro. Rainhas, depois de um ano e meio, começa a dar uma queda de produção. Porque às vezes o pessoal tira uma abelha de cupim e coloca dentro de uma caixinha e fala assim, não, essa aqui vai produzir 40, 50 quilos. Esquece, que não é assim. Não é entendeu? assim, ela tem o tempo dela. Ela tem o tempo dela, que a gente tenta induzir as abelhas, que é ela que manda. Pode ser meu escritório aqui, mas ela que manda. Ela está no comando. O conceito de sustentabilidade faz parte da cultura holandesa. O país, apesar da pequena extensão territorial, assumiu o compromisso nacional para a agricultura sustentável, com o objetivo de produzir mais comida usando poucos recursos. Com menos água e espaço e uso reduzido de pesticidas, a Holanda conseguiu estar entre os maiores exportadores de alimentos do mundo. Seu Arno nunca cogitou produzir de outra forma. Aquele cara com facão vai no meio do mato, vai arrancar mel. Não é assim. Então a abelha também é uma criação. Então você tem que cuidar. E para isso também você tem que estudar, conhecer as manhas, as metodologias de produção disponível. As árvores que a gente plantou aqui na beira, o capoeira, é tudo voltado para fortalecer as abelhas para produzir melhor. E criar também um sombreamento para que as caixas de abelha não fiquem tanto no calor. E também fornecimento de néctar, pólen e tudo isso aí. E também tentar criar um ambiente agradável, um recurso natural, tentar preservar isso de tal forma que nossas futuras gerações podem dar continuidade a esse trabalho. O mel produzido no Brasil tem grande aceitação no mercado internacional e ocupa a 8ª posição na produção mundial. No entanto, o segmento tem seus desafios. O grande desafio com a apicultura é que, na verdade, eu não estou no comando. Quem está no comando são as abelhas. Então eu tenho que me virar e pensar como a própria abelha. Eu tenho que ajudar ela, induzir ela a produzir melhor o mel. E às vezes nossos fatores climatológicos, o frio, a seca, floradas, natureza, interferem muito nisso. Uma grande parte do nosso trabalho. Então a gente tem que ficar muito antenado em mudanças bruscas de temperatura, falta de alimento na natureza, predadores, tudo isso aí que a gente observa, que faz o nosso trabalho muito dinâmico. A gente está com esse fenômeno das mudanças climáticas, né? Como é que vocês apicultores têm lidado com isso? A gente tem que aplicar, sim, um manejo mais diferenciado. A gente tem que na verdade, estudar muito mais do que antes para poder aplicar os técnicos de manejo mais adequado. Porque muda muito. A período de seca, uma seca severa que a gente tinha ano passado, prejudicou a produção, porque as plantas não estavam fornecendo tanto mel, como que a gente fala, na verdade é néctar. As plantas na natureza precisam de água. Se tem um período de muita seca, atrapalha. Mas se a situação se agravar muito, né, que é uma previsão aí dos ambientalistas, as abelhas podem nos deixar? Pode acontecer. Eu acho que não é difícil, mas pode acontecer. Eu também não sou dono da verdade e nem dono do futuro. Mas se nós apicultores e meliponicultores fazem nosso papel de criação de abelhas, a gente consegue ainda talvez reverter essa situação. Com nós, produtores rurais e apicultores, para tentar fazer, aplicar as boas práticas em campo que favorecem ambos os lados.
temperatura muito alta, muito baixo, isso interfere na produção, não somente na abelha, mas também no café, no soja, e tudo a agricultura. E isso exige de produtor rural um conhecimento maior das suas práticas em campo, que ele realmente é testado agora para fazer a coisa correta. Para ser considerada sustentável, a prática deve garantir às gerações futuras a capacidade de suprir as necessidades de produção e qualidade de vida no planeta, conceito que passa por mudança de hábitos. A gente está dando os primeiros passos, porque futuramente também, cara, com essa agricultura sustentável, se a gente preserva melhor a natureza, a gente consegue girar renda de uma forma mais tranquila. Mas tem que começar, e já está começando, pessoal, já está pedindo passagem, mas a gente vai passo a passo.